Prefácio do autor. A ordenação da ceia do Senhor deve ser considerada por toda a mente espiritual, como uma prova particularmente tocante do benigno cuidado do Senhor e de seu terno amor por sua Igreja. Desde a época de sua instituição até o tempo presente, a ceia tem sido um testemunho contínuo, embora silencioso, da verdade que o inimigo tem procurado corromper e colocar de lado por todos os meios ao seu alcance, de que a redenção é um fato consumado para ser desfrutado até pelo mais simples crente em Jesus. Passaram-se 18 séculos desde que o Senhor Jesus designou o pão e o cálice na ceia como significativos símbolos do seu corpo oferecido e do seu sangue derramado por nós, e apesar de toda a heresia, toda a divisão, e toda a controvérsia e discórdia, e da guerra de princípios e preconceitos que a página manchada da história eclesiástica registra, esta ordenação tão expressiva tem sido observada pelo povo de Deus em todas as épocas. Nota: o autor viveu no século XIX. É verdade que o inimigo tenha conseguido, em um amplo segmento da Igreja professa, envolver a ceia do Senhor em uma mortalha de negra superstição, apresentando-a de uma maneira tal que efetivamente esconde-se do participante a grandiosa e eterna realidade daquilo que é memorial, substituindo Cristo e seu sacrifício consumado por uma ordenança sem efeito algum, uma ordenança que, além de tudo, pelo modo como é administrada, prova ser de total inutilidade e oposição à verdade. Mesmo assim, não obstante o erro fatal de Roma relativo à ordenança da ceia do Senhor, a mesma ceia continua a comunicar, a todo ouvido circunciso e a toda mente espiritual, a mesma verdade profunda e preciosa. Ela anuncia a morte do Senhor até que venha. O corpo foi oferecido, o sangue foi derramado uma vez, para não ser mais repetido, e o partir do pão nada mais é do que o memorial dessa verdade emancipadora. Portanto, com que profundo interesse e gratidão deveria o crente contemplar o pão e o cálice, sem que seja proferida uma única palavra, são ali anunciadas verdades ao mesmo tempo tão preciosas quanto gloriosas, a graça reinando, a redenção consumada, o pecado tirado, a justiça eterna introduzida, o aguilhão da morte banido, a glória eterna assegurada, graça e glória reveladas como o dom gracioso de Deus e do Cordeiro, a unidade de um só corpo, assim batizado por um Espírito. Que festa! Conduz a alma, num abrir e fechar de olhos, de volta no tempo, através de um período de 1800 anos, e mostra-nos o próprio Senhor, na noite em que foi traído, sentado à mesa da ceia, instituindo ali uma festa que, desde aquela noite solene até o raiar da manhã, deveria conduzir cada coração crente, ao mesmo tempo, para a cruz que passou e para a glória que virá. Desde então, esta festa, e pela própria simplicidade do seu caráter e devido ao profundo significado dos seus elementos, tem condenado a superstição, que iria querer deificá-la e adorá-la, a irreverência, que iria procurar profaná-la, e a infidelidade, que a pôria inteiramente de lado. E, além disso tudo, ao mesmo tempo que tem condenado todas estas coisas, ela tem fortalecido, confortado e levado refrigério ao coração de milhões dos amados filhos de Deus. É doce pensarmos nisto, é doce termos em mente, quando nos reunimos, no primeiro dia da semana, em torno da ceia do Senhor, que apóstolos, mártires e santos têm se reunido em torno deste banquete e encontrado ali, segundo a sua medida de compreensão, refrigério e bênção. Escolas de teologia têm surgido, florescido e desaparecido, doutores e pais têm acumulado volumes de teologia, heresias implacáveis têm obscurecido a atmosfera e rasgado a Igreja professa de uma ponta a outra. A superstição e o fanatismo têm mostrado as suas teorias sem fundamento e ideias extravagantes. Cristãos professos dividiram-se em inumeráveis seitas. Todas essas coisas aconteceram, mas a ceia do Senhor tem continuado, em meio às trevas e confusão, a contar a sua história simples, mas abrangente, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Preciosa festa, graças a Deus pelo grande privilégio de celebrá-la, e ainda assim ela não passa de um símbolo cujos elementos devem ser, aos olhos naturais, pobres e desprezíveis. Pão partido, vinho derramado, quão simples,
Somente a fé pode identificar o símbolo, as coisas representadas, e a fé não necessita das circunstâncias fortuitas que a falsa religião introduziu com o fim de acrescentar dignidade, solenidade e temor àquilo que deve todo o seu valor, seu poder e sua impressionabilidade ao fato de ser um memorial de um fato eterno que a falsa religião nega. Que eu e você, querido leitor, possamos penetrar com mais alento e inteligência no significado da ceia do Senhor, e com uma experiência mais profunda nessa bem-aventurança que é o partir aquele pão que é a comunhão do corpo de Cristo e o beber daquele cálice que é a comunhão do sangue de Cristo. Ao terminar estas poucas linhas introdutórias, encomendo este artigo aos ternos cuidados do Senhor, rogando a Ele que possa usá-lo para as almas de seu povo,